E vem conferir as homenagens de outros autores a Akira Toriyama. E no último dia 1 de março, faleceu um dos grandes autores de todos os tempos, Akira Toriyama, autor de Dragon Ball, Sandland, Chrono Trigger, Blue Dragon, Dr. Slump, entre muitas outras obras. Dragon Quest também tem que ser mencionado. E eu fiz um vídeo aqui no canal homenageando o autor, falando sobre como ele foi importante e como a sua obra foi muito importante, agradecendo por tudo que ele fez. E eu falei naquele vídeo que ele influenciou muitos autores. E depois da sua morte, muitos autores vieram a público fazer algumas cartas ou homenagens a ele. E eu resolvi trazer quais foram todas essas homenagens que os autores fizeram pro autor Akira Toriyama. E por que eu foquei nos autores e não em geral? Porque senão eu teria que mencionar dubladores, teria que mencionar também atores, teria que mencionar coisas muito fora. Então a partir daí eu foquei só nos autores para poder mostrar a grandeza do Akira Toriyama. Então a partir daí vamos começar as menções. Começando com Hideaki Sarashi de Gintama, que disse o seguinte: abre aspas, Dragon Ball, Dragon Quest, Chrono Trigger, os mundos em que joguei como dever de casa e gastei todos os momentos livres que tinha para dormir, todos nasceram da caneta de Toriyama-san, nascidas ásparas de borracha que se acumularam depois de admirei sua caneta e tentei imitá-lo, mas nunca consegui. Obrigado, Toriyama-sensei, por me ensinar tanto sobre o mundo do mangá. Graças a você me tornei um homem que ganha vida com Dragon Ball, até mais do que Toyotaro Sensei. Eu não acho que conseguiria preencher esse buraco no meu peito, mesmo se eu comer alguns feijões secos, mas continuarei seguindo seus passos e correndo como Goku, em grandes alturas, coberto com pó de borracha, carregando uma das Genkidamas que ele espalhou pelo mundo e em meu coração. Muito obrigado, Toriyama Sensei. Eu sempre vou te amar. Fecha aspas. Outro autor que também fez uma homenagem para ele foi Tati Kubo de Bleach, que disse o seguinte, abre aspas, seria estranho escrever um diário sem mencionar isso, então falarei sobre algo sério. Pessoalmente não sinto nenhuma solidão ou dor. Não estou dizendo que não haja nenhum, mas não há tanto quanto eu pensava. É a morte de alguém que leio desde criança, alguém que trabalhou na mesma revista que eu e alguém por quem eu sou profundamente influenciado. Então parece diferente quando lido com a morte em geral. Mas é por isso que eu sinto que isso não existe. Na verdade, nunca falei sobre isso com ninguém, mas sempre acreditei que criar coisas significa expandir sua sensibilidade e expandir sua vida. Isso porque acredito que enquanto a obra existir, o autor não estará morto. E acredito que conseguir me acostumar adequadamente com esse sentimento é a prova da magnitude da existência do trabalho que permanece em meu coração. Isso é tudo. A partir do próximo post, continuarei com o meu entusiasmo habitual. Fecha aspas. E um autor que foi bem mais breve, mas também colocou suas condolências, foi Takehiro Inoue de Slandunk e também Vagabond e outras obras. Ele disse o seguinte, abre aspas, está sendo muito difícil aceitar tudo isso. Obrigado, Toriyama Sensei. Fecha aspas. E Naoki Urasawa, da incrível obra Monster, também colocou suas condolências para Akira Toriyama e disse o seguinte, abre aspas, quando li a revista Shonen Jump que apresentava a nova série de Dr. Slump, pensei, uau, essa pessoa vai levar o mangá a um nível diferente. Desde então, o senhor Akira Toriyama alcançou um feito extraordinário. Queria conhecer você pessoalmente e ouvir sua história. Rezo sinceramente para que sua alma descanse em paz. Fecha aspas. E outro autor que também deixou sua despedida para Akira Toriyama foi Tatsuya Endo, que escreve Spy X Family, que disse o seguinte, abre aspas, se não fosse por Toriyama Sensei, eu provavelmente não teria pretendido me tornar um artista de mangá. Mesmo agora, quando penso na posição de leitor, sempre penso em mim, mesmo como uma criança, ansioso por Dragon Ball todas as semanas. Muito obrigado por todos os seus maravilhosos trabalhos. Oramos sinceramente pelo repouso da alma de Toriyama Sensei. Fecha aspas. E Yusuke Murata, de One Punch Man, foi outro que deixou suas palavras de despedida para o autor, que disse o seguinte, abre aspas, havia muitas coisas que eu só pude receber do Sr. Toriyama. Rezo humildemente para que sua alma descanse em paz. Estranhamente, eu não sinto como se ele tivesse morrido. Provavelmente é porque ele era como uma estrela no céu para mim, mesmo quando ele estava vivo. Fecha aspas. Hiro Mashima, de Fairy Tail, também foi outro que deixou uma curta frase de despedida para Toriyama. Abre aspas. Se não fosse por Toriyama Sensei, eu não teria me tornado um artista de mangá. Estou triste. Fecha aspas.
E uma outra mensagem que foi muito simbólica foi de Toyotaro, afinal ele trabalha em Dragon Ball até hoje e vai continuar trabalhando depois da morte do Akira Toriyama, porque o mangá segue. E ele disse o seguinte, abre aspas, eu desenhei mangá porque queria ser elogiado por Toriyama Sensei, era tudo pra mim, fecha aspas. E chegamos nas duas últimas mensagens que são as maiores, mas também eu deixei por último exatamente por causa disso. Um é do Masashi Kishimoto, autor de Naruto, e o outro é do Eiichiro Oda, autor de One Piece. Começando com Masashi Kishimoto, autor de Naruto. Ele disse o seguinte, abre aspas, sinceramente não sei o que escrever ou como escrever sobre algo tão repentino. Porém, por enquanto eu quero expressar meus pensamentos e sentimentos ao Toriyama Sensei. Eu cresci lendo Dr. Slump nos primeiros anos de escola e Dragon Ball nos anos finais, e era natural para mim ter seu mangá ao meu lado como parte da minha vida diária. Mesmo que eu tenha enfrentado momentos difíceis, Dragon Ball sempre me fez esquecer disso. Foi um alívio para mim, um garoto do interior que não tinha nada porque Dragon Ball foi muito divertido. Quando eu estava na universidade, de repente o Dragon Ball que fazia parte da minha vida há anos, tanto chegou ao fim. Senti uma incrível sensação de perda e não sabia o que esperar. Mas ao mesmo tempo foi também uma oportunidade para compreender verdadeiramente a grandeza do sensei que criou Dragon Ball. Eu queria criar trabalhos como o de sensei. À medida que seguia os passos do meu sensei e aspirava a me tornar um artista de mangá, esse sentimento de perda começou a desaparecer, porque criar mangás era divertido, consegui encontrar uma nova diversão seguindo meu professor. Meu professor sempre foi meu guia, ele era minha inspiração. Peço desculpa pelo transtorno, mas gostaria de expressar minha gratidão ao professor. Para mim ele era o Deus Salvador e o Deus do mangá. Quando nos conhecemos pela primeira vez, eu estava nervoso que não conseguia dizer uma palavra. Porém, depois de encontrá-lo diversas vezes no comitê de seleção do Prêmio Tezuka, conseguimos conversar. Como leitores de Dragon Ball, eu e Sr. Oda voltamos a ser crianças e quando conversamos animadamente sobre o quanto Dragon Ball era divertido, como se estivéssemos competindo um com o outro, o sensei parecia sorrir timidamente. Acabo de receber uma notícia da morte do meu professor. Sinto uma sensação de perda ainda maior do que quando Dragon Ball acabou. Eu ainda não sei como lidar com esse buraco no meu coração. Agora não consigo nem ler o mangá de Dragon Ball. Não sei se consigo escrever corretamente esse texto para transmitir o sentimento ao meu professor. Todos ao redor do mundo ainda estavam ansiosos para ver seu trabalho. Se houvesse um único desejo de Dragon Ball para se tornar realidade, me desculpe. Talvez isso seja um desejo egoísta, mas estou triste, sensei. Obrigado Akira Toriyama, sensei, por todos os seus trabalhos agradáveis nos últimos 45 anos e muito obrigado por tudo. E aos demais familiares que ainda estão profundamente tristes, por favor, cuidem-se. Rezo para que o senhor Akira Toriyama descanse em paz. E para fechar a mensagem de Eiichiro Oda, autor de One Piece. Abre aspas, é muito cedo, o buraco é muito grande. A ideia de nunca mais ver você me enche de tristeza. Admiro muito desde criança e até me lembro do dia em que você me chamou pelo nome pela primeira vez. Também sinto falta do dia em que me diverti muito com o Sr. Kishimoto no caminho para casa, desde o dia em que ele usou a palavra amigo para nos referir. Também me lembro da última conversa que tivemos. Ele é uma das pessoas que pegou o bastão da época em ler mangá, deixaria você estúpido e criou uma era onde adultos e crianças leem e gostam de mangá. Ele nos mostrou o sonho de que o mangá pode fazer coisas assim e que nós podemos ir para o mundo. Ele me deu, foi como assistir um herói indo em frente. A emoção e o entusiasmo da serialização de Dragon Ball provavelmente está enraizada na infância não apenas de artistas de mangá, mas também de criadores ativos em todos os setores. Essa existência é uma grande árvore. Para os artistas de mangá da minha geração que existem no mesmo palco, quanto mais me aproximava da obra Toriyama, mais percebia que ele tinha uma presença maior. Quase assustador, mas estou muito feliz de ver um homem tranquilo novamente, porque amamos Toriyama Sensei no nível sanguíneo. Gostaria de expressar meu respeito e gratidão ao mundo ricamente criado que Toriyama Sensei deixou para trás e orar para o seu repouso do fundo do meu coração. Espero que o céu seja um mundo agradável, tal como você imaginou. Fecha aspas. E essas foram as mensagens publicadas de todos os autores de gerações diferentes e criaram mangás diferentes para mostrar a influência de Akira Toriyama no mundo dos mangás dos animes e como influenciou uma geração que veio depois dele. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, qual foi seu primeiro contato com Dragon Ball? Qual desses autores te emocionou mais quando você viu a mensagem? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.